Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 20, dos versículos 17 ao 28. Portanto, a igreja nos propõe um texto um pouco maior, um pouco mais longo do que o convencional. Jesus está indo para Jerusalém com os seus discípulos e ele vai ali durante o caminho falando: olha, serei entregue, vão zombar de mim, vão me flagelar, vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele não fala exatamente dessa forma, ele fala em terceira pessoa, né? Fala sobre o Filho do Homem, que será flagelado, crucificado, zombado, mas na verdade está falando de si próprio. E aí, a mãe dos filhos de Zebedeu, dois dos seus discípulos, chega até ele e pergunta, pede na verdade, que quando estiver no seu reino, eles estiverem no seu reino, um possa se sentar à direita e outro à esquerda. E aí Jesus fala: olha, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está pedindo. Por acaso vocês podem enfrentar o que eu enfrentarei? E aí Jesus fala que não cabe a ele decidir lugares numa vida futura, isso cabe ao Pai. E é interessante porque isso mostra para nós algo da nossa própria realidade. Nós não sabemos como orar, muitas vezes não sabemos como pedir as coisas, o que pedir, e estamos dando uma volta que termina no ponto em que começamos. As nossas orações são palavras vazias, é uma coisa oca, porque nós estamos com a nossa visão humana, presos à nossa realidade. Então estamos sempre pedindo por saúde, pedindo por dinheiro, pedindo por mudança, e não pedindo forças em Deus para enfrentar as coisas, e não pedindo para saber qual é a vontade dele, e não pedindo para que ele acalme o nosso coração e nos conforme à sua realidade, àquilo que ele quer para nós. É o que essa mulher está fazendo, ela está intercedendo. Interceder é fazer um pedido. Nós, no nosso evangeliquez, no nosso crentez, nós usamos intercessão como aquela oração forte. Geralmente, os nossos irmãos mais pentecostais que gostam dessa expressão, e é aquele momento em que há mais barulho ali na oração, ou há aquela oração com insistência. Mas interceder não significa, na raiz da palavra, exatamente isso. Significa pedir com sentimento, pedir não talvez com insistência, mas pedir com convencimento, com um tom de convencimento àquele que é então alguém que pode fazer algo, E muitas vezes, como eu estava dizendo, nós estamos perdidos nos nossos problemas, e a nossa oração acaba saindo algo que não faz sentido, algo que é oco, algo que não olha com a visão de Deus, não tenta colocar as coisas de fato no seu comando, mas tenta ser apenas um pedido insistente sobre coisas que nós queremos. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos que ele foi tentado, ele enfrentou problemas reais de fato, como nós, inclusive enfrentando diretamente o diabo. No deserto, o diabo tenta comprar Jesus por meios materiais, dando poder, através da sedução, ali com a fome que Jesus sentia, porque já fazia vários dias que ele estava sem comer nada, e esse é um tipo de destruição, através da sedução. Há também quando o diabo quer destruir com fúria. Ele é soberbo, ele é arrogante, então ele não tem meio termo. E muitas vezes nós precisamos orar discernindo exatamente o que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos, mais do que orar, ter um compromisso real, tomar uma posição real pelo reino de Deus. Não, eu vou à igreja, com o pé quebrado ou com o pé bom eu vou à igreja. Com fome ou sem fome eu vou à igreja, eu vou fazer. Senhor, não é uma troca, mas é tomar posição, não permitir que a situação nos abale. Porque, como eu estava dizendo agora, o diabo tentou Jesus através da sedução e tentou também através da fúria.
mas ele saiu derrotado. Então nós devemos crer que conosco acontecerá da mesma forma. E então o nosso movimento deve ser de orar para que Deus faça a sua vontade, para que Ele, claro, intervenha em nosso favor, mas que muito mais nós tomemos posição, frequência à igreja, aproximação de Cristo através da leitura bíblica, da aplicação do sermão que ouvimos, da adoração, cantando músicas, né, que falem sobre quem é Deus, etc. Então que a partir do evangelho de hoje nós tenhamos essa tomada de posição, né? Que nós não sejamos abalados pelos nossos compromissos, pela nossa inconstância ou por qualquer outro tipo de problema, mas que nós tomemos posição. Senhor, eu vou orar, mas eu vou dar um passo além e fazer algo prático. Eu vou à igreja todos os domingos. Eu vou às reuniões de oração todas as quintas. Eu vou participar dos programas, dos eventos, eu estarei junto com os meus irmãos, enfim, né? Eu vou ler todo dia a Bíblia. Nós temos o lecionário, por exemplo, vou ler o lecionário todos os dias. Enfim, vou acompanhar, né? Para que nós possamos, então, estar prontos a enfrentar qualquer tipo de dificuldade, assim como Jesus, que ia para Jerusalém já sabendo o que enfrentaria. Deus abençoe você. Até amanhã.